Amigos queridos, o sábado chegou, o dia mais esperado da semana, por isso eu quero desejar a você um feliz sábado, que você esteja na presença do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Esse sábado que seja o mais bonito da sua vida, que seja o melhor sábado que você já teve na presença de Jesus Cristo e claro, também na presença dos amigos que você vai encontrar na igreja, que você vai passar esse dia, que você esteja aí feliz sempre. Este é o nosso desejo. E esta é a nossa vontade e eu quero dizer para você que também é a vontade de Deus passar o sábado com você e que você possa ter um sábado na presença dele, de Jesus Cristo. E é sobre isso, nesta meditação de pôr do sol, que eu gostaria de conversar com você um pouquinho. Você sabia, eu imagino que Adão e Eva tiveram uma tremenda de uma preocupação como esta que eu estou falando para vocês. Acredito que quando eles pecaram, eles pensaram assim, agora está tudo perdido, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, nós desconfiamos da palavra de Deus e agora o que há de acontecer com nós? O salário do pecado é a morte. E então Deus se apresentou e olha só que interessante, era um pôr do sol, a Bíblia diz que era na viração do dia quando Deus chegou para conversar com eles, muito provavelmente para fazer um culto, para mais uma vez instruí-los em várias verdades. E agora Deus se apresenta e o que eles dizem para Deus é assim, nós nos escondemos, nós estamos escondidos de ti porque nós temos medo, nós pecamos, nós falhamos e nós já sabemos o que há de acontecer. E aí, queridos, vem o maravilhoso Deus que nós temos, sempre nos surpreendendo. Às vezes nós pensamos que nós surpreendemos a Deus com as nossas falhas, com os nossos erros, mas na verdade é Deus que nos surpreende todas as vezes com a sua misericórdia, com a sua bondade e com o seu amor. Jesus então apresenta para eles, Deus apresenta para eles então o plano da redenção. Então neste plano, eles não morreriam, mas alguém viria morrer no lugar deles. Então Deus providencia para eles as roupas de animais, para que eles então pudessem se vestir, tira deles as roupas inventadas por eles, as roupas de figueira, folhas de figueira, e dá a eles agora folhas de animais de um cordeiro. Então eles vestem estas roupas e ali eles percebem que dali para frente é Deus que trará a justiça, mas ele também um dia viria para morrer no lugar do ser humano. Esta mensagem foi passada para o povo de Israel e um dia Deus faz um pedido muito especial a Moisés. Leia comigo o que está escrito aí em Êxodo capítulo 25 no verso 8 e também no verso 40. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Verso 40. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Nesses dois versos que acabamos de ler agora, o primeiro diz então que Deus é que faz o pedido. Veja, não é o homem que faz o pedido, mas é Deus que faz o pedido. Moisés, por favor, faça um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. O objetivo do santuário era lógico que Deus estivesse ali junto com eles, mas no meio do povo. Fisicamente, geograficamente, o santuário ficava exatamente no meio das 12 tribos de Israel. Então montava-se o santuário e as 12 tribos então se dividiam para ficar ao redor do santuário, e isto era maravilhoso. Deus estava sendo o centro do povo, centro das decisões, centro também das alegrias e por que não das preocupações. Quando eles estavam tanto alegres quanto tristes, eles sabiam que Deus estava ali pertinho deles para acolhê-los, para abraçá-los, para ajudá-los e para dividir com eles também as alegrias. Desta mesma maneira Deus está conosco. Sempre foi o interesse de Deus conviver ao lado dos teus filhos e não é diferente hoje, meus amigos. Olha só, o tempo passou, várias lições foram ensinadas no santuário, inclusive que Jesus Cristo seria o cordeiro que viria para morrer por cada um deles. Então todos os dias de manhã e de tarde o chefe da família vinha com o cordeiro diante do sacerdote no santuário, entregava ao sacerdote, ele conferia se o cordeiro não tinha mancha, não tinha mácula, não tinha doença, se era um cordeiro perfeito, e então, sendo perfeito, entregava novamente ao chefe da família, que ali então fazia um sacrifício. Exatamente. A primeira coisa que ele fazia era confessar os pecados com a mão na cabeça do cordeiro, como se ele estivesse passando os pecados dele agora para o cordeiro. E aí então, após isso, o cordeiro era sacrificado, imolado. O sacerdote pegava o sangue, entrava dentro do santuário onde estava ali a presença de Deus, mas ele entrava primeiro no lugar santo,
tinha um outro lugar, outro compartimento, que era o lugar santíssimo. Nesse lugar ele não entrava ainda. O sacerdote então entrava no lugar santo, molhava os dedos no sangue daquele cordeirinho que tinha sido imolado, aspergia na cortina e então voltava. Nesse lugar santo estava a mesa dos 12 pães, estava o castiçal de 7 lâmpadas, estava também um altar de incenso que representava as orações do povo. Quando você pede perdão para Deus, estas orações chegam até o trono de Deus, e eu tenho certeza que Deus perdoa os nossos pecados e perdoa também os seus pecados. E assim então, isso acontecia todos os dias de manhã e todos os dias à tarde. Era o sacrifício diário. Uma vez por ano acontecia então o dia da expiação, o Yom Kippur, onde esse santuário era totalmente purificado. E assim então, naquele momento do Yom Kippur, todas as pessoas ficavam em extremamente silêncio, porque era a representação de que naquele dia os pecados de todo o povo agora estavam completamente perdoados. Amém? Maravilhoso! Isso acontecia diariamente. Essa ilustração foi sendo usada pelo povo de Israel até o momento que chegou Jesus. Quando Jesus chega, veja o que acontece em sua morte, quando ele termina o seu ministério aqui na terra. Veja, aí Mateus capítulo 27, no verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Amigo, que maravilha, olha só o que acontece. Jesus tem o seu ministério 3 anos e meio, mostrando o plano da redenção, mostrando que agora ele veio para salvar o ser humano do pecado. E assim então, queridos, nós temos novamente a oportunidade da salvação, porque ele veio morrer e morreu em nosso lugar. E quando ele morre, olha o que acontece, o véu do santuário se rasga de cima a baixo. Queridos, se eu for rasgar alguma coisa, eu começo de baixo, rasgo de baixo e aí as coisas, vão chegar até lá em cima. Mas era o símbolo de que Deus estava dizendo assim: não precisa mais de sacrifícios, não precisa mais, porque agora o verdadeiro Jesus morre na cruz. O cordeiro que era simbolizado por um animal agora está lá na cruz. É o próprio Deus que morre para que o ser humano possa ter vida e vida eterna ao lado de Cristo. Amém? Louvado seja Deus por esses ensinamentos, por esta forma didática de Deus ensinar ao ser humano. E assim então, Jesus morre. E olha só o que acontece, meus amigos queridos. Olha só o que está escrito em Hebreus capítulo 8, do verso 1 e no verso 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Perceba, meus queridos, muitas pessoas perguntam para mim assim: pastor, o que Jesus está fazendo nesse momento? Ou alguns chegam a pensar: o que Jesus faz hoje? Jesus não faz nada hoje, só olha aqui para a terra. Queridos, hoje Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote e ele está exercendo esta função, ou seja, ele está sendo o nosso advogado e ao mesmo tempo o nosso juiz. Ele é o nosso sumo sacerdote. Onde ele está? No santuário celestial. Lembra-se de Êxodo capítulo 25, no verso 40, onde diz que Moisés fez um santuário de acordo com o modelo que Deus estava mostrando? Pois é, este modelo existe no céu. Então Jesus está lá hoje. E sabe o que vai acontecer? No final dos tempos, Jesus volta a esta terra e volta para que aqui seja o santuário dele, ou seja, o lugar onde ele vai habitar para sempre ao lado dos teus filhos. Amém, queridos? Olha o que está escrito em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, no verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Maravilhoso, queridos, o estudo de hoje sobre o santuário terrestre e o santuário celestial. Nós vimos aqui que aqui então será o santuário de Deus, o tabernáculo de Deus, e aqui será a morada de Deus com os homens. Então Deus será o Deus deles e eles serão os seus filhos para sempre. Amém. Você, querido, foi então predestinado à salvação.
Deus quer salvar você e o que mais Ele quer é que você esteja do lado dele em todo tempo, em todo momento. E aí, é seu desejo também? Você compreendeu a doutrina do santuário, o quanto Deus quer estar junto contigo? O sábado é só um pedacinho, é só uma pontinha daquilo que podemos desfrutar da presença de Deus, mas chegará o dia que estaremos para sempre, em todo tempo, em todo momento, ao lado, na presença de Jesus Cristo, em todo tempo presente conosco. Maravilha! Que Deus abençoe você, que esse sonho esteja no seu coração e também no coração da sua família. E é por isso que eu digo a você, Maranata!